Salve galera, beleza? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o que é MVC e como ele funciona no I. Bora lá? Bom, você deve estar se perguntando o que é MVC. MVC não é nada mais do que uma arquitetura de software que separa a sua aplicação em 3 camadas: modelo, visão e controle. O modelo é responsável pela manipulação dos dados, ou seja, é o responsável pela leitura e escrita no banco de dados, e também das suas validações. A visão não é nada mais do que a camada de interação com o usuário. Ela faz a exibição das informações através de HTML e, em alguns casos, XML, ou seja, é a sua interface de interação. Controle. O controle é responsável por receber todas as requisições do usuário. No controle você tem métodos públicos, os quais chamamos de actions. Essas actions são métodos responsáveis por controlar uma página e diz quais modelos usar, quais chamadas de métodos fará e qual a visão responsável. Aqui nós temos a sequência de interação usuário-aplicação. O usuário se comunica com a aplicação fazendo requisições que vão direto para controller. Essas requisições podem ser através de um componente de tela ou inserção direta na URL, onde o usuário digita a URL direto do site ou de uma determinada seção e a aplicação retorna a chamada dessa requisição. A controller cria os modelos necessários para a utilização naquela action. Esses modelos podem ou não fazer requisições ao banco de dados. Essas requisições, esses dados voltam para a controller repassa a visão e a visão mostra essa interface, cria essa interface e expõe essa interface ao usuário. Pode ocorrer ou não do modelo fazer requisições ao banco de dados. Em outros casos menos comuns ainda, pode ocorrer ou não da controller não precisar criar modelos, logo também não vai fazer requisições ao banco de dados. Só que esses casos aí são bem menos comuns de acontecer. Bom, na aula passada nós criamos uma série de CRUDs, e dentro do nosso projeto nós temos essa estrutura. A gente acabou de ver o que é modelo, visão e controle. Nós temos aqui os nossos modelos, os nossos modos. Tu vê que aqui tem mais modos do que a gente criou na aula passada, mas é porque o próprio framework ele já tem alguns modelos por padrão. Nós temos as nossas views, as nossas visões, todas organizadinhas aqui em pasta, tudo bonitinho. E nós temos nossos controllers, que estão todos aqui organizados. Dentro dos nossos modelos, nós temos, a exemplo, pegando subcategoria ou categoria. Nós temos o underline form, o underline search, o create, o index, o update e o view. Vamos dar uma olhadinha naquele esquema, como é que funciona isso. Assim que o usuário digita, ou assim que o usuário cai na principal do site, que é esta tela aqui na URL sempre é colocado a controller, a action e logo depois disso vem os parâmetros. Então aqui nós temos, esqueçam essa primeira parte aqui, isso daqui é referente ao sistema, ao site. Daqui para cá, index.php r igual. Nós temos aqui que a nossa controller é o site e a nossa action é index. Se eu pegar isso daqui e substituir por uma barra, para melhor visualizar, ele funciona da mesma forma. O site controller e a action index. Então nós temos aqui nesse esquema que o usuário está fazendo uma requisição de action para controller, a action dentro do controller site, ele está pegando a action index, essa action index vai carregar os modelos respectivos, se precisar fazer acesso ou não, ele vai fazer, vai retornar a controller, vai criar a visão e devolver ao usuário. Bora ver como é que isso funciona. Dentro aqui da estrutura do nosso projeto, nós temos uma controller chamada site. Dentro da controller site, nós temos as nossas actions
E aqui a gente tem a primeira action, a action index. Uma action, ela sempre vem acompanhada do prefixo action, que é para indicar que é uma ação. Essa action no site, o que ela faz? Ela não cria nenhuma model, ela só faz renderizar a view, a visualização index. Te lembra que eu te falei que é bem pouco comum, mas pode acontecer? Aqui ele não está criando nenhuma model, ele só está renderizando dentro da estrutura dele a visualização index. Então se a gente for lá na pasta de views e abrir as visualizações do site, a gente tem que ter um cara lá chamado index.php, que é essa página aqui. Observe que no topo ele está ganhando congratulations. Congratulations. Ah, como é que eu sei? Eu vou colocar trocar essa parada aqui. Eu vou colocar página inicial. Você dá um F5, página inicial. Então, seguindo esse mesmo esqueminha aqui, se eu quiser ir para outra controller, por exemplo, eu quiser acessar a controller de categorias, eu vou fazer categoria index. Então, bora lá. Categoria barra index. Nós acessamos a controller principal de categoria. Olhando aqui na estrutura do projeto, então, com categoria index, nós acessamos, fizemos uma aquisição direto para controller de categoria, para action index. Aqui na action index ele já é diferente da action principal do site. Aqui ele já tem algumas models que ele instancia e carrega isso na tela. Então aqui a gente tem aquela model search que a gente criou. Ele está instanciando um objeto da model search. Nós fizemos a requisição, ele instanciou um objeto da model search. Esse objeto da model search, aqui no provider dele, ele está chamando um método necessário para ele poder carregar os dados. Então dentro desse método, bora abrir lá a model. Models, categoria search, é o search model. Abrir de novo o controller aqui. Ele está pegando o método search. Então dentro do search model eu tenho um método chamado search, onde eu passo parâmetros. O que ele está fazendo? Ele está pegando a categoria, está buscando todas as categorias. Aqui ele está fazendo um filtro, que mais lá à frente a gente vai ver o que é esse cara aqui com calma. Ele está retornando, ele está fazendo filtro. Observem que aqui, esse cara aqui, ele está estendendo categoria, e categoria estende o banco de dados. Depois a gente vai ver isso também com calma. Mas ele está fazendo uma consulta ao banco de dados através desse find, está retornando os caras para cá, está fazendo filtros. Ele está carregando esses caras e validando, e está retornando. Ele fez uma consulta ao banco, o banco respondeu, ele está retornando esse cara para o controller. Na controller, ele está jogando esse cara aqui dentro da tela, ele está passando esse cara para render index. Esse render index, ele está criando a página index da controller categoria, ele está renderizando esse cara, passando como parâmetro esses dois caras. Lá dentro da view categoria index, ele está aproveitando o search model e o data provider. Search model e o data provider. E ele está construindo aquela tela que a gente está vendo. E o resultado é esse. Pô, bora fazer no passo a passo como é que eu faço essa manipulação de uma tela, de uma model para uma tela, para uma controller. Vamos criar dentro do site. Vamos criar uma view e uma action, ver como é que funciona. Beleza. Aqui dentro do... Beleza, a gente volta para cá. Dentro do nosso controller, nós vamos criar uma action. Se eu estou criando uma action, então, lembrando que são métodos públicos,
sempre começa com o nome action e depois a action que a gente quer. No caso, a gente está criando a action teste, beleza? Dentro da nossa action teste, a gente vai ver quais são os métodos que ele vai utilizar, e desses métodos que ele vai utilizar, a gente vai renderizar qual é a tela. Como é que a gente faz para renderizar uma tela? Return se from this, estou dizendo que a controller vai ser responsável por renderizar. Render. Ela vai renderizar quem, meus caros? Ela vai renderizar a nossa página teste. Só que se eu for tentar pegar esse cara agora lá, ele vai dar erro. Teste. Por quê? Porque esse cara não existe. O que nós podemos fazer aqui? O que nós temos que fazer aqui? Dentro da nossa pasta View de site, nós temos que criar a nossa página, New File, teste.php. E se eu colocar esse cara agora, ele me carregou em branco porque eu não tenho nada em teste.php. Eu vou dentro desse cara aqui, eu já tenho ali, por conta dessa estrutura, eu já tenho criado o cabeçalho da página, eu já tenho criado o body. Eu estou dentro de uma div. Então eu vou colocar uma outra div aqui. Beleza? Vou dar uma ID para essa div só para não deixar solto mesmo, mas a gente não vai usar isso para nada, pelo menos por enquanto. E dentro dessa div eu vou fazer uma chamada PHP. PHP. E dentro dessa chamada a gente vai fazer um for de 1 até 10, onde ele vai dar um echo. Dentro desse echo ele vai dizer linha e vai ser concatenado com a linha. Beleza, só que se a gente fizer isso daqui ele vai ficar junto, então eu vou concatenar um BR no finalzinho só para ele poder quebrar direitinho aí. Reloadando, ele me deu de 0 a 9. O nosso for está indo de 0 a 9. Ele colocou aqui de 0 a 9. Pô, Carlos, beleza, mas se eu tenho toda essa estrutura, eu não vou fazer só coisas estáticas na tela, eu tenho que passar parâmetros para dentro da minha estrutura. Tudo bem, vamos criar aqui uma variável. E aqui a gente já está manipulando mais como que tu vai fazer no dia a dia. Vou colocar o nome aqui. A gente está fazendo um teste mesmo, qualquer coisa aleatória eu coloco aqui cidades. Gente, isso é só para dar uma ideia de como que vocês podem trabalhar. Claro que vocês vão trabalhar isso da maneira de vocês. Manaus, Belém, Rio Branco. Nós temos aqui 3 cidades. Pô, eu tenho essa variável aqui. Como que eu faço para passar essa variável para a minha view? Como tu já observou ali em cima, os exemplos que tu está tendo ali, tu vai dizer que é um array. Nesse array tu vai passar o nome, é mais um dicionário de dados, onde tu vai dizer qual o nome da tua variável e vai indicar qual é a variável que tu está passando. Esses nomes devem ser idênticos? Não. Esse nome que está aqui desse lado é o nome que tu vai utilizar na tua view, que tu vai utilizar para onde tu está passando esse parâmetro. Esse daqui tem que ser exatamente a tua variável. Então lá na view eu posso pegar esse cara aqui, vou dar um var dump, preguiça de digitar, acabei tendo que fazer um trabalho ainda maior, cidades. E ele dá com todo o meu array. Se eu mudar o nome aqui dentro, dá erro. Se eu mudar o nome que eu estou passando por parâmetro, o nome da variável aqui e aqui,
Vai dar erro? De maneira nenhuma, porque é a mesma variável. Se eu passar a variável errada, ele dá erro. Vou ter para a variável certa. Se eu passar o nome da variável aqui diferente, ele dá erro. Ele está dizendo que não está encontrando esta variável, claro, porque eu mudei o nome dela. Vou botar aqui e aqui. Beleza? Se eu quiser passar mais de um parâmetro, estados. Beleza? Se eu quiser passar mais de um parâmetro, como que eu faço? Sigo o mesmo exemplo. Estados. E indico qual é o valor dele. Posso vir aqui. Beleza? Eu tenho dizendo aqui quais são as cidades e quais são os estados. Posso brincar ainda aqui? Vou fazer um for. Onde eu vou pegar... Beleza, deu erro por conta do i, que não é i, é uma variável. Nós temos aqui as cidades e eu vou concatenar esse cara aqui com os estados. Cifrão, estados, a posição. Cidade barra estado, cidade barra estado. Beleza. Isso é uma forma de implementar. Se eu quisesse implementar isso daqui de outras formas, eu também poderia. Poderia mexer esse eco aqui. Mas estou passando dados para minha view. Aqui tu vai aproveitar da forma como tu quiser, da forma como tu for utilizar. Nós temos aqui, voltando lá para o nosso exemplo do categoria. Observe que ali em cima eu não coloquei o barra index. Toda vez que eu não coloco, observem aqui, toda vez que eu não coloco qual é a action, por padrão ele vai para action index. Vamos ver aqui na controller, site, perdão, categoria, e eu não coloquei qual é a action. Ele já procura a action index. E na action index, ele está dizendo que eu vou criar a categoria e vou fazer pegar uma lista de categorias, que é a index. Se eu apertar, eu falei que pode passar pela URL, então eu posso colocar aqui create, e ele sabe que ele deve ir para create, ele vai procurar a action create. Na action create ele está instanciando o modelo da create, ele está vendo se esse modelo está sendo persistido. Observe, eu falei, é o modelo que faz acesso ao banco de dados. Pelo ORM, é o modelo ORM. Mapeamento objeto relacional, ou gerenciamento objeto relacional. Pelo ORM, é esse cara aqui, dentro do nosso estudo MVC, que faz acesso e salvo. Esse cara aqui também está verificando se ele está sendo carregado via post. Com calma a gente vai dar uma olhada nisso daqui, a gente pode dar uma olhada nisso daqui. Se eu estiver salvando esse cara, se eu estiver loadando e salvando esse cara, eu vou redirecionar para view. Caso contrário, como esse cara aqui é um novo, eu redireciono para create. Eu tenho a minha view de categoria chamada create. A create, por sua vez, lembra que a gente tem como passar por parâmetros?
eu estou passando por parâmetros a model. Aqui no create ele está pegando a model e está passando novamente, sendo encadeado. Ele está fazendo um render parcial aqui dentro de toda essa estrutura. Gente, isso daqui é a maior parte aqui, para não dizer tudo, é coisa do i. O i já gera para você, você pode manipular aqui à vontade. Temos aqui o create categoria no título. Eu posso alterar para nova categoria. Nova categoria, ele já altera aqui. Por quê? Porque eu estou atribuindo esse valor ao título e depois eu estou dizendo que o título está sendo atribuído a esse cara aqui. Esse cara aqui ele fica visível aqui, ó. H1 encode, HTML encode e estou colocando o título. Por que ele está fazendo esse HTML encode? A vantagem do framework, diferente para o que a gente aprende em fazer à mão, é que na grande maioria das vezes se resume em dois. Um é a organização do projeto, porque tem uma maneira de se trabalhar, então você pode ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto e ele vai ter que manter o mínimo de organização. E a outra é questão de segurança. Por exemplo, eu poderia fazer SQL inject nessa página, mas o framework ele já tem alguns tratamentos para isso. Um deles é esse. Aqui, por exemplo, eu colocasse um código de HTML. Vamos supor que eu passo isso por um parâmetro na URL. E eu coloquei essa sequência de caracteres aqui. Essa sequência de caracteres indica um comentário em HTML. Por que aqui não aconteceu o comentário? Porque ele está passando para o HTML encode. Mas se eu tirar do HTML encode, eu estou fazendo esse teste, mas eu não sei se ele tem algum outro tratamento por baixo. Eu acredito que não. Carlos, mas não mudou nada. Vamos dar uma olhada no código-fonte da página? Nós temos que aqui toda essa parte do código-fonte foi comentada. Isso poderia expor alguma vulnerabilidade na tua página. Se a gente faz pelo HTML encode, e eu sugiro muitas das coisas, das variáveis que tu vai passar ali pela URL, sempre dá um HTML encode nelas. A gente faz isso, tu observa que até o rodapé voltou aqui e todo o resto da nossa página foi carregado. Voltando para cá, ele pegou a model e colocou novamente dentro de outra variável e renderizou para a hierarquia dela com uma variável com o mesmo nome. E ele renderizou para o underline form. Dentro do underline form, a gente tem aqui aquele campinho que tu está vendo, onde eu tenho um campo e um botão. Eu tenho aqui um campo, form field, cat nome e um botão, submit button. Então, ele me carregou a página, fiz aquela primeira requisição lá para a URL, eu chego aqui e eu adiciono uma nova categoria. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, sapatos. Eu digitei aqui e eu vou apertar esse botão. Na hora que eu apertar esse botão, eu estou fazendo uma requisição para controller. Ele vai verificar dentro da controller o que vai ser necessário. Vamos dar uma olhada lá no controller dele. Controller categoria. Lembrando que eu estou na Create. A Create e a Update, se tu olhar, elas têm estrutura semelhante. É porque tanto a Create quanto a Update, elas compartilham do mesmo formulário. Então, da mesma forma do que eu mexo no formulário para Create, ele vai ter que ser repercutido no Update. Se eu passo um parâmetro específico para o Create, eu tenho que criar alguma coisa para ele entender esse parâmetro específico para o Update. Quando eu apertar, ele vai voltar para essa action, a action create. Por quê? Porque ele só está submetendo o nosso formulário. Não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Quando eu apertar, ele vai voltar para a mesma action, da mesma controller. E ali dentro, o que ele vai fazer?
eu estou carregando esses dados via post. Esse cara aqui, ele vai me dizer, tem dados sendo carregados via post? Sim, se tem dados, ele vai loadar esses dados. Isso aqui vai retornar um booleano. E se esses dados forem salvos, esses dados vão... Aqui dentro desse save, anterior a isso, ele está fazendo uma validação. Se ok, ele vai salvar. Se essa sequência toda for correta, ele vai redirecionar a gente para index, passando... Observa, aquela mesma estrutura que a gente está vendo. Ele tá só que aqui é no render, aqui já é o redirect. Ele está direcionando a gente para view visualização, view. Mas daqui a pouco tu vai entender. E passando como ID, o ID da categoria. Beleza? Sapatos. Ele jogou a gente aqui para view, ó. Controller categoria, view, visualização view e o ID 4, que é esse cara aqui. Categoria sapatos ID 4. Se eu quiser atualizar, falei que o create é igual update aqui. A categoria sapatos. Vou colocar um ponto aqui no final só para diferenciar. Sapatos ponto, beleza? Ele criou, salvou no banco, retornou a model, retornou a controller, criou a visão e retornou ao usuário. A única diferença aqui é que ao invés dele renderizar, ele redirecionou a gente para esse cara. Também pode ser feito. A ideia desse redirecionar é porque ele queria jogar para uma outra página, quebrar essa sequência de post aqui de load, porque a gente está indo para uma outra controller, passando como ID. Esse cara aqui, ele não está criando dentro da mesma controller, ele está chamando... Perdão, esse cara aqui ele não está criando dentro da mesma action, ele está chamando uma outra action, mas ele poderia chamar uma outra controller e uma outra action. Ele está chamando a action view, que é para está aqui em cima. A action view passando como um parâmetro ID, que é esse cara aqui, ID. Na action view ele está renderizando o ID e fazendo uma chamada dessa modelo, find model, passando o ID e retornando para modelo. Esse cara aqui tu encontra aqui embaixo. Quem que é o find model? Find model com o parâmetro ID, eu verifico se eu tenho dentro do meu modelo, que aqui no caso é categoria, um modelo com esse ID e se esse cara é diferente de null. Se esse cara é diferente de null, retorne o modelo e carregue o modelo. Senão ele vai dizer que a página não existe. This request page not exist. Padre, que fedor. Se eu passar aqui um 5, teoricamente não deveria existir. E ele dá erro 404 e diz que a página não existe. Eu posso colocar aqui, ó. Esta página não existe ou não foi encontrada. Esta página não existe. O legal desse cara aqui é o seguinte, aqui ele está redirecionando para uma página padrão do i, mas tu pode criar uma página tua, personalizada, de erro 404, para toda vez que acontecer um erro 404 ou erros específicos, tu poder redirecionar para as tuas páginas ou fazer o que for necessário. Por exemplo, teve um amigo meu, um colega meu, que ele pegou essa página aqui e sempre que ele desconfiava que alguém estava tentando fazer um SQL inject, alguma coisa do gênero, das mais diversas formas, ele pegava aqui e esse conteúdo aqui era salvo e era mandado por e-mail para ele, por exemplo. Ele retorna a model, carrega a model dentro de view, lá na view ele pega a model e separa em ID categoria e nome da categoria. Beleza? Foi só para vocês terem uma ideia, voltando para o 4 aqui. E quando eu apertar delete,
Ele está me fazendo essa requisição aqui, ó. Delete. Ele está perguntando se eu quero confirmar esse cara aqui e ele vai fazer isso daqui por método post. Sim. Observe que eu voltei para index. Beleza. O que ele fez aqui? Ele chamou o delete, passando como ID o ID, por método post. Se a gente for na controller, a gente tem o nosso delete, find model, delete, delete. Ele faz o find model lá embaixo, se ok, ele vai retornar o modelo, ele vai deletar esse modelo e vai redirecionar para index. Beleza, galera, é isso. Até a próxima.